Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje eu quero falar sobre um pai frustrado. Mas antes da nossa meditação, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras às 19h30 nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30. Na quarta-feira às 15 horas também temos o culto voltado para a oração na tarde da bênção, toda quarta-feira às 15 horas. Na quinta-feira nós reunimos em células às 20 horas nos lares, que são os grupos familiares que reúnem com a finalidade de estudar as Sagradas Escrituras e também orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, que fica mais perto da sua casa, ligue para nós. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus. No domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas são o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você hoje sobre um pai frustrado. E eu coloquei um pai, mas há muitos pais que são frustrados, porque às vezes ele nutre uma expectativa acerca do seu filho e não é correspondido. Geralmente os pais, mesmo antes dos filhos nascerem, já tem muito sonho para os filhos. Por isso que eles sacrificam, por isso que eles investem, por isso que eles lutam, né, para deixar, esforçam para privam-se de alguma coisa para investir nos filhos. E isso qualquer pai racional, ele procura fazer para que o filho tenha uma qualidade de vida, não é? Que às vezes ele não teve, o pai não teve. E ele, sabendo das dificuldades, sabendo dos desafios da vida, ele procura privar, às vezes, de alguma coisa para investir no filho, para que o filho, os netos, tenha uma vida de melhor qualidade. E isto é notório na vida de qualquer pessoa que é sensata, ele busca essas coisas. Ele quer fazer isso. Mas tem muitas coisas que fogem, né, deste domínio, desse planejamento. Porque ele planeja uma coisa e acontece, né, outras coisas que fogem, né? Quem sabe uma doença, esse filho nasce doente. Às vezes esse filho, ele não tem, né, o pai não pode, a questão de intelectualidade, de assimilar, de ser uma pessoa, né, viva, temperamento, isso foge do controle dos pais. E eu tenho aqui um texto muito interessante, eu gostaria de compartilhar com você, de um pai que certamente ele tinha um filho único e esse filho estava com um problema. Capítulo 9 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, a partir do verso 14, registra esse fato. Diz assim: quando eles aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: quem é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes
e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz-me. E trouxeram-lhe, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Eu quero me ater nestes versículos e pensar com você sobre a situação. Quem sabe esse homem, esse pai, que tinha esse filho único, tinha projetado tanta coisa, né? Tanto sonho para este filho, né? Quem sabe uma formação acadêmica, quem sabe passar os negócios dele para o seu filho, colocá-lo como responsável. Quanto sonho que esse pai tinha para esse filho. Mas agora esse filho era dominado por um espírito de possessão. E a Bíblia fala que desde criança esse espírito apanhava essa criança e ele se atirava no fogo, se atirava na água, e aquele pai estava em desespero, em conflito, buscando salvar a vida do seu filho, certamente que sonhara tanto em fazer dele alguém importante na sociedade. Esta é a situação de muitas pessoas. Você já imaginou uma pessoa com o demônio no corpo dela? Certamente esse pai não saía com esse filho a passear. Certamente esse pai não festejava as datas de aniversário desse filho. Certamente esse pai, ele não saía com esse filho para apresentar aos outros: este é o meu filho. Porque uma pessoa dominada por um espírito demoníaco, ele é imprevisível. E ele fala assim, desde criança, há alguém que defende que não existe demônio, né? Mas o demônio, ele entra até nas crianças. E esse, desde criança, desde a sua infância, o demônio entrava nesse rapaz e ele ficava transtornado, irreconhecível, ninguém dominava. Possessão significa algo que dominava ele, ou seja, ele saía do seu estado natural. Talvez você que está me assistindo como pai, como mãe, você sonhou tanto para o seu filho e hoje ele é um drogado. Uma pessoa que usa essas substâncias químicas, elas são imprevisíveis. E aí eu diria a você algo assim que você talvez pode até discordar de mim, mas a droga é pior do que os demônios. Porque uma pessoa que está dominada pelo vício, ela não tem controle das suas emoções. Ela age imprevisivelmente. Talvez você sonhou tanto para o seu filho. Talvez você sonhou, você projetou. Mas hoje você tem uma desordem em casa. Esse homem não tinha paz, não tinha sossego na sua vida, não tinha prazer na sua vida. Um homem frustrado por ter o seu filho dominado por um espírito maligno.
Talvez você que está me assistindo não tenha tido paz na sua casa. Não tem sossego. Tudo aquilo que você sonhou para o seu filho foi por água abaixo. Aquilo que você sonhou para a sua família. É um terror, é um transtorno que você, dia a dia, a Bíblia diz que esse homem, ele buscava todos os meios. E ele ainda estava frustrado ainda mais, porque ele procurou os discípulos de Jesus e expôs o seu filho diante dos discípulos. Os discípulos não puderam fazer em absolutamente nada. Por isso que ele dirige essa palavra para o Senhor Jesus e falou com Jesus: se podes, né? Se o Senhor pode, no verso 22, e muitas vezes lançando fogo na água para matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Veja bem que esse homem coloca agora que ele também estava sofrendo tanto quanto o seu filho. Ele não fala assim: tem compaixão do meu filho, tem compaixão de nós, tem compaixão da minha família. A minha vida está uma desordem, a minha vida é uma frustração, uma decepção. E Jesus respondeu: tudo é possível ao que crê. Quem sabe você que está me assistindo está vivenciando isso. Membro da sua família está irreconhecível. E tudo aquilo que você sonhou, ter uma família harmoniosa, ter um lar de paz, um lar de alegria, onde você pudesse festejar, alegrar, mas você convive com essas frustrações, decepções. E você busca num lugar, busca em outro, e você não tem visto resultados plausíveis. Você não tem visto resultado. E a Bíblia diz que esse rapaz estava mudo. E ele estava surdo. É o que o versículo 25 vai dizer. Mas vendo Jesus a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que sai desse jovem e nunca mais torna ele. Esse homem já tinha levado o seu filho em diversos lugares. Ele tinha batido em todas as portas. Tudo o que ele queria é ver seu filho sendo restaurado, mas ninguém podia fazer nada, até o dia que ele encontrou Jesus. E às vezes nós olhamos para Jesus como olhamos para o homem. Esse homem, esse pai que estava frustrado, ele olhou para Jesus e falou com ele: se o Senhor puder. Ou seja, ele olhou para Jesus como ele olhou para os discípulos. Jesus falou assim: a única coisa que pode ser obstáculo é a sua incredulidade. A única coisa que pode impedir é a sua incredulidade. Mas se você crer, tudo é possível àquele que crer. Você que está me assistindo, saiba que Deus tem solução para a sua família. Deus tem resposta para a sua família. Talvez o seu líder não tem. Talvez o médico não tem. Talvez o seu parente rico não tem. Os governantes não têm. Mas nós estamos aqui para te afirmar com todas as letras que há alguém que tem a solução. Depende única e exclusivamente da sua fé. Se você crer. A Bíblia diz que esse pai que estava tão frustrado, tão decepcionado, Jesus libertou esse rapaz e restituiu ao pai esse filho, que era um problema. A partir de então,
esse filho seria a honra, seria o orgulho desta família. Quem sabe você está lidando com um problema e você tem recorrido aos homens, mas você está sendo desafiado a recorrer ao Criador, ao Todo-Poderoso. Ele tem resposta para você. Ele pode reverter essa situação. Ele pode mudar definitivamente essa situação de tristeza e de vergonha, porque ele veio. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras das trevas. Ele veio para desfazer as obras das trevas. E aquele que se une a Jesus, ele então desfaz e debela. Se você quiser, pode ter paz na sua casa, seja por causa dessas coisas erradas, o filho enveredando para a prostituição, enveredando para as drogas, ou até esse poder das trevas, a pessoa fica irreconhecível. Ele pode, Jesus pode. Eu que estou falando com você, se você desejar, pode ir lá na igreja, que eu vou orar. E esse mal que atormenta, que traz transtorno, você pode ficar livre através da oração em o nome de Jesus. Jesus continua vivo e libertador. Com essas palavras eu quero finalizar orando, pedindo a sua graça e que você possa receber essa palavra como uma palavra de Deus. Você pode se alegrar com a sua família, porque há um Deus que veio para mudar, tirar esse quadro de vexação, de vergonha, de humilhação, em um lugar de riso e de alegria, para a glória do nome dele e para a alegria do seu coração. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração nesse instante, suplicando por esse telespectador. Quem sabe essa pessoa que me ouviu, ela identificou com essa palavra. E o Senhor, meu Pai, pode também atrair essa pessoa a Ti. E eu te peço que ela possa crer e ver a glória do Senhor no seu lar, na sua família. Eu te suplico que o Senhor possa manifestar o Teu poder, ó Deus, libertando para a glória e louvor do Teu nome e para o bem-estar destes que me ouviram e me assistiram em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.